Hoje a gente vai mergulhar numa parábola, uma história sobre o nosso bem mais precioso. Sabe aquele recurso que, se a gente perde, já era, não tem como recuperar. É uma história sobre potencial jogado fora e sobre a chance de dar a volta por cima. Bora lá! Qual será, hein? Pensa aí. O recurso mais valioso e que não se renova. Não é grana, nem bens materiais. A resposta é o coração da história que a gente vai desvendar agora. E a nossa história começa com um garoto, o Ricardo. Pensa num jovem que tinha tudo para dar certo, um futuro que parecia escrito nas estrelas. Mas ele tinha uma falha, uma coisinha ali que podia simplesmente implodir todo esse potencial. Olha, desde pequeno o Ricardo já era diferente. Não era só inteligente, sabe? Ele tinha um brilho a mais, um talento que saltava os olhos. Todo mundo em volta ficava de queixo caído. A pressão, a expectativa em cima dele, gigante. E não era só coisa de família, não. Os professores dele todos diziam a mesma coisa. Esse menino vai longe. Mas, a gente sabe que só ter potencial não garante absolutamente nada. E é aí que a história fica interessante. Pois é, apesar de todo esse talento, o dia a dia do Ricardo era bem diferente. As horas iam embora, sabe como? Escorrendo pelo feed infinito do celular. Vídeos que não levavam a lugar nenhum, aqueles joguinhos de madrugada que só serviam para cansar. Um ciclo vicioso que só sugava a energia dele e não deixava ele sair do lugar. E essa era a desculpa de sempre, a filosofia dele, né? Ah, ainda tenho muito tempo, depois eu estudo. Os pais avisavam, tentavam mostrar que o tempo estava indo embora, mas ele, aquela confiança cega de quem é jovem, achando que o tempo não acaba nunca. Depois. Essa palavrinha talvez seja a mais perigosa de todas para quem quer construir alguma coisa na vida. E como sempre acontece, uma hora o depois chega. E para ele, chegou com tudo e trouxe junto umas consequências bem pesadas. Chegou o dia do acerto de contas. Todo aquele tempo que ele achava que tinha simplesmente acabou. E o resultado de meses e meses empurrando com a barriga apareceu ali, preto no branco, num boletim. Era o espelho perfeito das escolhas que ele fez. A queda foi feia, vertiginosa. A diferença entre o que ele era e o que ele se tornou era gritante. De melhor aluno da turma para último da lista. Tá aí. Essa é a imagem exata do preço que se paga por não dar valor ao tempo. E sabe o que foi o pior? Talvez nem tenha sido a nota em si. Foi o que veio depois. Não teve bronca, não teve gritaria, só silêncio. Aquele silêncio pesado de pais decepcionados, vendo todo o potencial do filho ir pelo ralo. E nossa, esse silêncio doeu muito. Completamente perdido, frustrado, o Ricardo fez o que muita gente faz. Procurou ajuda na pessoa mais sábia que ele conhecia, o avô dele. E é aqui, gente, que a história ganha um novo rumo, uma lição dentro da própria lição. E o avô foi cirúrgico, foi direto no ponto. Falou: meu filho, o seu problema não é falta de inteligência, não. O seu erro é não dar valor ao tempo. Simples assim. Não era sobre ser capaz, era sobre enxergar as coisas direito. O erro dele era não entender o que o tempo realmente significa. Para fazer o Ricardo entender, o avô contou a história de um homem chamado Samuel. E essa história é basicamente um mapa de como o sucesso pode virar pó quando não se respeita o tempo. O Samuel, sabe, ralou muito, construiu um império com foco e disciplina. Mas aí, o sucesso subiu a cabeça, ele relaxou, ficou complacente e começou a perder tudo. E a frase que o Samuel dizia: eu tenho muito tempo, depois eu arrumo isso. Sou familiar? Pois é, era a mesmíssima frase. A mesma mentalidade que estava destruindo o Ricardo foi a que levou o Samuel para o buraco. Aquela ideia de que o tempo é uma conta no banco que nunca fica no vermelho, que dá para usar depois. Aquela história do Samuel caiu como uma bomba para o Ricardo. Foi um choque de realidade. E é nesse momento, nessa clareza que dói, que a virada de chave de verdade começa a acontecer. Porque não era só uma historinha, né? Era um espelho. O Ricardo olhou para a ruína do Samuel e viu o próprio futuro dele ali. Ele entendeu que estava trilhando exatamente o mesmo caminho. E a ficha caiu de um jeito urgente. A mudança tinha que ser para ontem, tinha que ser agora. E não ficou só na intenção, não, foi para a ação. Ele não só decidiu mudar, ele criou um plano, um sistema para que a mudança fosse real. Estabeleceu horários fixos de estudo, cortou as distrações inúteis, focou toda a energia na educação e, o mais importante, fez a disciplina sua maior parceira. E o resultado de tudo isso?
Bom, anos depois, o Ricardo não só voltou a ser um aluno brilhante, ele foi muito além. Superou todas as expectativas. Ele pegou aquela lição sobre o tempo e usou para construir não só notas boas, mas uma vida de sucesso, com propósito. Agora, vamos tirar a casca e chegar no miolo dessa história, naquela verdade universal que ela ensina e que serve para todo mundo. A lição é esta, a grande verdade. O tempo é a própria vida. Ponto. Se a gente desperdiça tempo, a gente está desperdiçando a própria vida. Não é sobre organizar a agenda, é sobre gerenciar a existência. Cada minuto que vai embora é um pedaço da gente que não volta mais. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. O talento do Ricardo nunca foi o problema. Assim como a falta de habilidade não era o problema do Samuel. O talento é só o começo da estrada. Sem a disciplina para guiar e o tempo bem usado como combustível, o maior talento do mundo morre na praia. Então, o que fica disso tudo? A lição é de urgência. A vida não fica esperando, as oportunidades passam. A hora certa de plantar a árvore de um futuro melhor não é amanhã, é hoje, é agora. E fica aqui a reflexão final. Se cada segundo é uma semente, uma chance de construir o futuro, que futuro a gente está plantando hoje? As sementes que estão sendo colocadas na terra agora, que tipo de colheita elas vão trazer lá na frente?